Olá pessoal que faz parte desse meu canal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre treta. Uma palavra que eu acho que resume bem a minha sensação em relação a essa série é ousadia. E aí eu vou dizer nesse vídeo aqui alguns dos motivos que me levaram a pensar nesse roteiro como um roteiro ousado. Assim, é ousado, essa galera é ousada, ousados. Eu acho que a primeira ousadia é tratar de um assunto, de um sentimento que é tão reprimido na nossa sociedade. A gente mesmo que você não seja cristão ou cristã, a gente é muito influenciado pelo cristianismo. E o cristianismo fala muito sobre a questão da gente controlar a nossa raiva, controlar a nossa ira. E o que se vê em todos os episódios dessa série é um descontrole quase que total. É um descontrole, uma raiva, uma ira. É muita coisa acumulada que começa a soltar, principalmente entre dois personagens, né? A Amy e o Danny. Pra mim foi bem novo. Uma série que trata do sentimento, da raiva, da ira. Eu amei. E se você for parar pra pensar, nós mulheres principalmente, a gente é muito, desde pequenininha, ensinada, não, você não pode sentir isso, você não pode demonstrar raiva, você não pode. Os homens assim, ainda são criados de um jeito que a agressividade é ok, né? Para alguns homens é sinal de virilidade, mas para as mulheres não. E para nós mulheres negras já existe um estereótipo prontinho para os momentos em que a gente mostra a nossa raiva, que é o da preta raivosa. Então, cara, é muito complicado pra gente, eu falo aqui do meu lugar, né? Mulher preta, lidar com a questão da raiva, lidar com a questão da ira. Agora, imagina o estereótipo que existe em relação às pessoas que vivem na Ásia. E eles associarem essas pessoas, que são sempre associadas à calma, ao budismo, ao autocontrole, essa coisa zen, e justamente essas pessoas mostrarem a raiva, mostrarem a ira, mostrarem que são seres humanos normais, né? Que eles não respondem ao estereótipo. Tanto o Danny quanto a Amy tiveram eventos traumáticos. A Amy, ela viu o pai trair a mãe uma vez. E não fica muito claro, mas parece que ela não contou pra mãe na época. E ela tenta contar pra mãe mais velha. E aí ela entende que a mãe já sabia e que a mãe resolveu lidar com isso e continuar com o pai. Então ela tem essa coisa ruim, assim, de viver uma solidão dela, de saber dessa mentira que acontece entre a família dela e ver que a mãe tá sendo enganada e que de alguma forma ela também tá enganando a mãe. Na cabeça infantil, né? Então ela cresce com um mundo de segredos dentro dela. Então isso é um problema gravíssimo, assim. E esse mundo de segredos faz a Amy acreditar que ela é uma pessoa má. E aí, por ela ser uma pessoa má, ela tenta o tempo todo ser perfeita, ser uma pessoa boa, para que as pessoas possam amá-la. Porque dentro da cabeça dela, por ela ser uma pessoa má, as pessoas não a amam. Já o Danny teve uma questão muito grave de bullying na infância, que também não foi tratado, não foi acolhido da maneira correta. E aí ele cria com o irmão dele uma relação de dependência absurda. E essa relação faz com que nem o Danny e nem o irmão deem passos na vida, sabe? Então é muito interessante como é que esses problemas que acontecem na nossa infância, eles ressonam na nossa vida adulta. Com todo mundo é assim, né? As questões que aconteceram comigo na minha infância são várias questões que trazem insegurança pra mim na minha vida adulta. E eles retratam isso na série de um jeito, assim, bem explícito, sabe? Você consegue entender direitinho. Achei maravilhoso. Eles mostram que existem rixas entre esses países em que a gente que não é oriental, a gente acha que são todos iguais. A gente tem esse preconceito, vamos assumir aqui. A gente não conhece as pessoas, a gente não conhece as feições, a gente não sabe de onde que as pessoas vêm exatamente. Mas eles mostram que existe uma rixa, existem algumas rixas entre eles, e não é porque todos eles são do Oriente que todos eles se amam e são amigos, etc. Tem uma cena que deixa isso bem claro, que é uma mulher coreana falando pro marido que é japonês, dizendo assim, mas ele achou ruim eu ter casado com um japonês. E aí quando ele fala isso, quando ela fala isso pro marido, o marido fica puto, fala, então vamos resolver isso, vamos pegar esse coreano, entendeu? Então assim, achei bem ousado e eu, por exemplo, não sabia que existia essa rixa. Eu acho que é importante trazer um disclaimer aqui, que eu acho que essa série trata de assuntos tão específicos relativos a alguns países que eu acho que eu, por exemplo, nunca vou entender algumas coisas e acho que é legal você acompanhar canais de pessoas que tenham descendência, que sejam descendentes, que tenham um relacionamento com esses países pra gente entender também algumas coisas que são relativas a esses lugares de fala específicos. Retratar a falsidade das redes sociais.
A Amy é essa pessoa extremamente desequilibrada, que tá num momento muito difícil da vida, e de repente ela se vê num lugar de se tornar uma coach, uma influenciadora, não uma coach, né? Uma influenciadora de empreendedorismo. Só que no fundo ela só quer, tipo, vender a empresa dela, sair daquele lugar e cuidar da filha dela. Mas para as redes sociais e para as outras pessoas, ela tenta sempre vender esse lugar de uma mulher empreendedora que chegou lá e que se eu conseguir, você consegue também. Então, eu achei muito legal mostrar essa falsidade que existe em parte das redes sociais, porque é real mesmo. Às vezes a pessoa tá com a vida de cabeça para baixo e tá lá no story falando para você que você não tá tentando o suficiente. E não é bem assim, né? Para você chegar em muito lugar. A verdade é que o capitalismo não dá a possibilidade para ninguém chegar em lugar nenhum, né? Então, vamos com calma nisso aí. Outra ousadia, falar das relações familiares. Eu até fiz assim, anotei aqui, porque, tipo, não tem nenhuma relação, não tem na série qualquer relação familiar que seja minimamente saudável, cara. É muito bizarro, assim, sabe? A relação do primo do Isaac com o Danny é horrível, uma relação mentirosa, uma relação fria, uma relação interesseira. A relação da família do Danny com o próprio Danny é uma relação de muita cobrança, e eu acho que é muito mais de uma autocobrança por causa do machismo, porque o Danny tem aquela ideia de que ele tem que providenciar para os mais velhos, ele tem que cuidar dos pais dele que estão fora dos Estados Unidos no momento da série. Então, o trabalho dele todo é para construir uma casa para os pais, sabe? E ele sofre muito com isso, porque os pais perderam o hotel que eles tinham por diversos motivos. E então essa relação deles é ruim, mas eu acho que é ruim muito mais pelo próprio Danny, que eu acho que o próprio Danny se cobra muito, né? Ele deve ter ouvido isso muito na infância. A relação do George, o marido da Amy, com a Amy é horrível, porque, cara, sério, o marido da Amy nossa, gente, ele é um peso, assim, na vida dela. E ela bota ele num lugar assim, sabe? Maravilhoso, como se ele fosse um homem maravilhoso, um homem muito bom, ela não pode largar ele, mas ele é um mala, cara. Ela corre atrás de tudo, ela que traz dinheiro pra casa, e ele é um artista que, na real, até na fala da mãe dele, tipo assim, ele não é artista, sabe? Ele é bem medíocre mesmo, mas é um cara que teve um pai artista, uma mãe artista, então ele acha que ele é artista também. E a arte que ele faz é um horror, assim, não vende, ninguém compra. E ela é casada com esse cara que não resolve nada, mas que é um excelente pai. Então fica mesmo que nesse lugar, sabe? Eu acho que ela não tem uma admiração mais por ele, porque eles se tornaram adultos e ele não se tornou mais aquele homem que, tipo, que corre atrás das coisas, enfim. E ela corre muito atrás das coisas. Ele tá sempre ali na retaguarda dela, mas ele não a conhece de verdade, sabe? Porque ela mente pra todo mundo o tempo todo. Ela mostra uma imagem, inclusive, cara, as cenas em que ela mente na terapia me dão um nervoso, assim. Eu fico pensando, cara, você tá pagando terapia pra mentir, pelo amor de Deus, mente pro seu espelho, mas assim, não gasta seu dinheiro mentindo, sabe? Enfim, gente, assim, as relações familiares nessa série são todas muito ruins, assim, são muito mentirosas, muita mentira o tempo todo na série. E aí isso traz, eu acho que é legal mostrar isso, assim, como que muitas vezes a gente tem relações mentirosas, superficiais com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim. Não é verdade, né, gente? É verdade. O episódio final pra mim é muito ousado, gente, porque é uma viagem psicológica que você não sabe muito bem o que é verdade, o que é mentira naquilo ali. E o final da série, porque assim, nesse episódio 8 fica evidente que ele, a Amy e o Danny são duas faces da mesma moeda, são duas pessoas iguais, que estão com os mesmos problemas, que são atingidos pelas mesmas pressões. A única diferença ali é que um é um homem e outra mulher, então são pressões diferentes, né, para cada um, mas existem as pressões. Eles estão no mesmo momento da vida, uma tristeza muito grande, vários problemas para serem resolvidos, e eles se fundem num só. Então o texto vai te levando a enxergar que eles são uma pessoa só. Isso é muito bonito de ver, muito bonito. E no final tem uma cena no final que é assim, pra mim cara, porra, é incrível, eu bato palmas aqui pra galera, porque a cena final é ele deitado numa cama de hospital, né, com ela, e ela deitada nele, abraçando ele. E aí quando ela abraça ele, o último frame da série, o último framezinho da série é ele mexendo o braço, abraçando ela. E ali, eu não sei se a intenção deles foi essa, mas eu li o seguinte, que eles finalmente se encontraram com eles mesmos. A Amy, quando ela abraça o George ali, e o George, quando abraça a Amy de volta, finalmente eles estão se abraçando para começar.
talvez um processo de cura, sabe? Eles finalmente se amaram. A Amy se amou e o Danny se amou. E eles precisaram se encontrar, terem esse embate, encontrarem vários problemas, perderem pessoas ao longo do caminho, porque as pessoas morrem ao longo do caminho, terem uma infinidade de problemas, divórcio, e, enfim, olhar no espelho, para eles olharem no espelho, verem a confusão que eles são e mesmo assim decidirem se amar, decidirem não ligar a churrasqueira, sabe? Gente, eu achei essa série assim incrível. Ficou parecendo que vai ter segunda temporada. Eu particularmente não gosto desse lance de ter segunda temporada sobre as coisas, porque eu acho que quando o negócio é muito bom, cara, encerrou. Entregamos o que a gente deveria entregar. E eu acho que essa série entregou o que deveria entregar. Tem muita coisa na série que a gente pode refletir dentro da gente. E principalmente acolher nossos sentimentos. Eu acho que eu aprendi sobre isso, assim, tipo, a gente precisa acolher a raiva também, não tem problema, a gente pode entender as coisas e sentir as coisas, sabe? Recomendo, tá no Netflix. Eu achei muito boa a escolha da Netflix para esse material, que tá bem diferente das coisas que a Netflix estava oferecendo. Ficou parecendo uma coisa meio HBO até, assim, pelo nível mesmo do roteiro. Eu adorei ter tido essa experiência na Netflix. Recomendo. Por favor, curte esse material aqui, comente aqui, me fale o que você achou dessa série, se você assistiu, se você vai assistir, o que você aprendeu, porque eu gosto de trocar essas experiências, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.